Você não está vendo errado. Este é Baby Gru, que veio aqui comigo compartilhar mais uma vez, mais um tiquinho da minha experiência. E eu queria falar sobre algo que foi muito decisivo para eu vir, ou o que é que eu vim fazer aqui. E que é só um modelo de experiência, porque eu conheci as mais variadas pessoas com as mais variadas opiniões e com as mais variadas experiências. Mas como foi a minha? Enfim, estudar no Canadá. O meu primeiro objetivo era aprender inglês como um segundo idioma. Então eu vim para uma escola de inglês. Procurei um curso de inglês, uma escola de inglês. Como estudar inglês. O meu foco era a língua. Então, por exemplo, a escola que eu estudei inglês, o meu foco era: eu quero estar num ambiente em que eu possa ser bem acolhida por alguém que está preparado para me ouvir não falar inglês adequadamente. Porque eu não tinha um nível de inglês satisfatório para praticamente nada. Então, eu procurei um lugar e procurei resenhas e fiz pesquisas e, enfim, adentrei internet afora. E eu queria esse lugar que me fizesse me sentir acolhida. Aconteceu. Eu recomendo a minha escola? Recomendo. Eu me senti bem cuidada? Me senti bem cuidada. E eu tive a sorte, talvez a sorte, não sei, enfim, se foi sorte eu não sei. Eu procurei e foi deu tudo certo. Mas quanto tempo vale a pena? Eu acho que essa é a questão mais importante, porque escola de inglês vai ter para todos os modelos. Eu preferi uma escola grande, eu preferi uma escola com mais anos de experiência, e eu arquei com isso. Era como eu ia me sentir bem. E aí, o que mais? O tempo. Como eu sabia que eu não tinha um nível de inglês satisfatório, por exemplo, para ter uma conversa por 10 minutos com uma pessoa que não falasse português. Eu não tinha nível suficiente de inglês para me comunicar com uma pessoa por 10 minutos que fosse, se ela não falasse português. Então, eu entendi que eu precisava de bastante tempo. Qual era o bastante tempo que eu podia trabalhar? Eu podia trabalhar 8 meses. Então, eu trabalhei 8 meses. Fiz todas as minhas continhas, escolhi a escola e aí fechei o pacote para ficar 8 meses. Quando você chega, é uma loucura, é tudo muito novo, mas isso vale para qualquer nível de inglês, eu tenho certeza. Tipo, quando você chega num ambiente diferente, você tem que se ambientar. As mudanças, as culturas, enfim, isso não é uma coisa nova e a gente já falou sobre isso. Mas o ritmo, o humor das pessoas, isso também faz parte da língua. Então, você vai aprendendo a lidar, a entender. E aí você vai ler, claro, aquilo que já é meio que instintivo. A gente lê um pouco de linguagem corporal, a gente presta menos atenção do que deveria, mas a gente deveria saber mais disso e entender mais isso. Mas vai ficando mais natural e você vai deixando de pensar que você está num ambiente que fala uma língua que não é a sua. Você sabe, não me leva a mal, você sabe. Mas vai ficando natural. O que eu percebi? Eu percebi que alguma coisa aconteceu quando eu completei 2 meses estudando. Então, primeiro, todo o meu estranhamento foi nesses primeiros 2 meses. Depois as coisas começaram a ficar mais natural. Nossa, então você já era fluente depois de 2 meses? Eu não sou agora, depois de 1 ano. Você imagina depois de 2 meses. Não é isso. Mas você começa a ouvir melhor. A entender que tipo assim,
deixa de ser apenas um ruído e começam a se formar palavras. Você começa a identificar na fala as palavras, as pausas, as sentenças. Ainda não é o momento, pelo menos pra mim, que eu conseguia sair por aí tagarelando, como todo mundo. Mas eu já conseguia me comunicar melhor, por exemplo, com os meus colegas dentro da escola e com os meus professores e com o staff da escola. Então, se eu precisasse tirar uma dúvida, já não era mais um bicho de 7 cabeças. Ele tinha 6, mas ele não tinha 7. Uma cabeça já foi devidamente superada, né? Mas eu vi muita gente que veio fazer curso de 1 mês, por exemplo. E eu ficava tipo, gente, o que essas pessoas estão fazendo aqui? É 1 mês, são 4 semanas. Quando você pensa que você está aprendendo alguma coisa, você já vai voltar para um ambiente que não fala inglês. E aí eu fui conversar e perguntar, tipo, gente, como assim? Você vem pra cá ficar 1 mês, você podia estar de férias fazendo turismo, você tá aqui estudando. E aí você estuda, mas não tem tempo de digerir toda aquela informação. Vai pros pontos turísticos no outro horário, que não é o da escola. Você já começa a usar, mas não tem propriedade sobre aquilo. E aí, no final das contas, conversando com essas pessoas, eu entendi que eu estava tão obcecada e louca para estalar os dedos e ser fluente, que eu não permitia que mais nada acontecesse. Então, vir aqui estudar 1 mês, 4 semanas, 2 meses, 3 meses, vale a pena? Vale, claro que vale. Você vem pra cá, você tem contato, você escuta as pessoas falando, e aí você começa a perceber quanto você precisa evoluir. Você precisa vir aqui ficar 1 ano? Talvez não. Você precisa vir aqui ficar 6 meses? Talvez não. Eu precisava. Eu ainda preciso. E aí, o que aconteceu comigo? Depois de 2 meses, eu fui começando a me sentir mais segura. Tipo, eu não estou entendendo errado. Tudo, tá? Depois de 4 meses, eu vou de 2 em 2. Depois de 4 meses, eu já conseguia, com segurança, fazer perguntas a pessoas na rua. Tipo, não sei para onde é a estação de metrô número tal. Você pode, por gentileza, me informar para onde que fica a estação de metrô? E entender a resposta. Ou entrar numa drogaria, ou entrar num restaurante, ou entrar e fazer alguma pergunta. Claro que eu entendia mais quando eu fazia uma pergunta direta, porque uma vez que eu mostrava dificuldade em me expressar, a pessoa também se mostrava mais disponível a me explicar, falando pausadamente, como estou tentando fazer agora. Mas já saía. Com 6 meses, eu me sentia falando em inglês. Me sentia falando, tipo assim, eu me entendia como uma pessoa capaz de me comunicar em inglês. Fluente perfeitamente? Não. Fluente sim, perfeitamente não. Fluente não quer dizer que você sabe sim absolutamente todas as palavras e as conjugações e as regras gramaticais e as semânticas e sintáticas enfim. Mas você consegue, com o repertório que você já tem, seguir com a conversa. Não é porque você não sabe uma palavra que você não vai dizer a frase. Você vai encontrar uma outra palavra sinônimo ou uma maneira de descrever aquilo. Então, isso denota... Foi isso que eu aprendi como fluência. Essa fluência eu tinha. Falta vocabulário? Sim, vou ter que morar aqui 50 anos para ter vocabulário. Hoje, 1 ano depois, é muito mais fácil? Eu não me vejo intimidada de fazer absolutamente nada. Eu consigo ir no mercado, ir numa consulta médica, fazer uma entrevista de emprego, coisas do dia a dia que usam a fala. Eu tenho amigos que não falam português e nós temos conversas. Eu tenho um relacionamento com uma pessoa que não fala nada de português. E é uma coisa plena, é uma comunicação. Falta aprender? Pra caramba.
Mas enfim, quanto tempo eu vim estudar no Canadá? Quanto tempo você puder vir? E ajuste as suas expectativas para o tempo que você vem. A minha expectativa de ser fluente jamais poderia ser atingida em menos de 2 meses, que foi quando eu comecei a me soltar um pouquinho. Mas muita gente vem pra cá só pra se experimentar. Muita gente vem pra cá pra aproveitar, por exemplo, tem empresas que patrocinam ou que incentivam, mesmo não patrocinando, essas empreitadas como crescimento pessoal. Se você aprender em um mês 10 palavras em inglês novas, apenas, já é lucro pela quantidade de oportunidade de pessoas que você tem para conhecer. E entender que o mundo é maior do que aquela caixinha que a gente se coloca. Eu não tenho nenhuma dica. Eu acho que vir para cá e viver é a melhor dica para quem pode estar pensando nisso. Para quem fica no Brasil, eu acho difícil porque eu não consegui fazê-lo. Eu não consegui ter domínio da língua estando no Brasil. Porque esse é o meu perfil de estudante. Eu preciso estar imersa naquilo. Ou então a cabeça voa. A minha cabeça me trai. Ela não facilita muito nesse aspecto. Mas eu acho que todas as experiências são válidas. De todos os tamanhos. O que você quer é ter fluência e domínio, eu acho muito difícil vir para ficar menos de 6 meses. Mas se você quer vir e ver como que as coisas funcionam, menos de 6 meses é suficiente. Mas, de novo, a única análise que eu posso fazer é do meu ponto de vista, de como essa experiência foi para mim. E é óbvio que não é a mesma coisa para todo mundo. E é uma delícia que não é a mesma coisa para todo mundo. Mas, se eu puder recomendar, pensa um pouco mais sobre o que você quer em relação ao inglês e lembra que nada é mágica. Quando a gente lembra que as coisas não são por mágica, né, fica mais tranquilo. E é isso. Eu acredito que tem modelos e escolas e pacotes para todo mundo. Mas por hoje eu vim falar do meu e a minha experiência foi essa e foi muito bacana. E Baby Gru diz o quê? Baby Gru diz tchau.